Em nome do Padre, do Hijo, do Espírito Santo. Amém. Bajo tu amparo nos acorremos, Santa Madre de Deus, não deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, ó Virgen gloriosa y bendita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por favor, me dá minutinho para ir na outra sala para fazer a tradução. Ótimo, ótimo. Eu estou vendo aqui escrito Padre Valmir, mas só tem uma estante de madeira lá. É lá onde eu vou. Tá ótimo. Bem-vindo, Padre Valmir, bem-vindo. ¿Me Podemos escuchan? empezar? Sí, escucha muy bien. Sí, podemos empezarmos. Muy bien. Nós hoje vamos falar de Jesus no meio, não? Vamos hoy hablar de Jesús y medio. Jesus no meio é o próprio Jesus. Jesús y medio es el propio Jesús. Mas essa expressão foi compreendida profundamente por Chiara Lubich, Pero esta expresión fue comprendida de manera muy profunda por Chiara Lubich, porque quando foi fundado o movimento dos focolares, se entendia essa presença de Jesus. porque cuando fue fundado el movimiento de los focolares, se comprendía esta presencia de Jesús. Esse Jesus que está no meu coração e no teu coração, Este Jesús está en mi corazón y en tu corazón, na minha alma e na tua alma. en mi alma y en tu alma. E se existe unidade entre nós, podemos experimentar a presença dele. Y si hay unidad entre nosotros, podemos experimentar la presencia de Jesús. Normalmente nós tomamos uma frase do Evangelho Normalmente, tomamos una frase del Evangelio, onde dois ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Mas depois, conhecendo mais profundamente Chiara, entendemos ainda uma outra coisa. Pero comprendiendo de manera más profunda que ahora entendemos otra cosa, Que ela via mais a expressão de Jesus no meio num outro episódio. ella miraba Jesús en medio de otra manera, en otro episodio, E se chama Os Discípulos de Emaús. y que se llama este episodio Los discípulos de Emmaus. Jesus tinha sido morto, Jesús había sido muerto, estava no sepulcro. estaba en el sepulcro. De manhã, as mulheres falaram de ressurreição e de anjos. Por la mañana las mujeres hablaban de resurrección, de ángeles, Mas esses dois discípulos estavam indo embora. pero estos dos discípulos habían se ido, Estavam se afastando do lugar onde Jesus foi morto. estaban se alejando del lugar donde fue muerto Jesús E ao mesmo tempo do lugar da ressurreição. y al mismo tiempo del lugar de la resurrección. E Jesus vai aparecer para eles no meio do caminho. Y Jesús se les aparecerá en medio del camino, Mas eles não reconheceram Jesus, pero ellos no reconocieron a Jesús, porque para eles Jesus estava morto. porque para ellos Jesús había muerto. E essa conversa entre eles é uma coisa impressionante.
E esta plática entre eles era uma coisa impressionante, porque no final eles vão poder reconhecer Jesus. porque al final van a reconocer a Jesus. Eu agora quero dividir com vocês um pouco um vídeo curto. Ajá. Ahorita vou compartilhar com vocês um vídeo curto. Márcio, eu tenho que... Ah, você conseguiu? Sim, Ah, que só bom, tem que que ver bom. onde está. Uhum. Vejo aqui. Ustedes Onde... logran mirar algo, hermanos? Porque ahorita Padre Márcio nos va a compartir su pantalla com um pequeno vídeo. Un attimino, condivido il suono qua. Aí está, o vídeo. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis estando tristes? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Concernientes a Jesús Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y todo el pueblo. Y cómo le entregaron los sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimirnos. Y además de todo esto, hoy es el tercer día desde que aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron temprano al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Oh, vosotros, lentos para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria? Quédate, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Nuestro Padre, damos gracias por tus bendiciones. Amén. 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 ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Debemos regresar a Jerusalén ahora mismo. Sim. Eles retornam a Jerusalém e contam a experiência que fizeram no meio do caminho. Ellos regresan a Jerusalén y comparten con los demás la experiencia que hicieron durante el camino. E a frase que é importante para nós aqui é: não ardia o nosso coração quando ele nos falava das Escrituras?
E a frase importante aqui para nós é: não nos ardia o coração quando ele nos falava das Escrituras. A experiência de Jesus no meio é uma experiência espiritual, mas também muito concreta. A experiência de Jesus em meio é uma experiência espiritual, pero também muito concreta. Porque não se trata de um espiritual só de ideia, de mente, mas um espiritual que se coloca em prática. Porque aqui se trata não somente um espiritual de ideia, de mente, pero um espiritual que se põe em prática. Jesus no meio é uma pessoa concreta, Jesus em meio é uma pessoa concreta, uma presença real, uma presença real, mas muitas vezes não tão fácil de reconhecer. pero muitas vezes não é fácil de reconhecê-la. Para termos a presença de Jesus em nosso meio, precisamos de algumas coisas. Para termos a presença de Jesus em nosso meio, necessitamos de algumas coisas. A primeira coisa é ter uma certa vida espiritual. A primeira coisa é ter uma certa vida espiritual, Porque senão não conseguimos perceber essa presença invisível de Jesus. senão não logramos perceber esta presença de Jesus. Um outro fator importante para essa presença é a disposição de dar a vida pelo outro. Outro fator muito importante é a disposição em dar a vida ao outro. Talvez não vamos ter necessidade de dar a nossa vida física para o outro, Talvez não tenhamos a necessidade de dar nossa vida física por el outro. aí no México tem esse santo que é um garoto, né, um menino. Aí em México há este santo que é muchacho, niño, Eu não lembro agora o nome, estive aí, mas não lembro o São nome. São José Sánchez de Río. São José Santos, sim. Ele entregou a vida dele pela fé. Ele entregou sua vida por la fé. São Maximiliano Maria Kolbe morreu no lugar de uma outra pessoa. São Maximiliano Maria Kolbe morreu em lugar de outra pessoa. Mas talvez isso não seja pedido a nós. Pero talvez isto não nos seja pedido a nós outros. Mas eu posso dar a vida pelo outro de uma outra maneira. Pero eu puedo dar a vida por el outro de outra maneira. Eu posso dar a vida pelo outro nos atos concretos de amor. Eu puedo dar a vida por el outro em los actos concretos del amor, No bem que eu faço a cada um. por meio del bien que hago a cada quien, No perdão que sou capaz de doar. en el perdón que soy capaz de donar, Na paciência que posso ter com meu irmão. en la paciencia que puedo tener con mi hermano, No tempo que eu dedico às pessoas. en el tiempo que yo dedico a las personas, No trabalho que eu posso fazer em favor do outro. en el trabajo que puedo hacer en favor del otro. Em tudo isso eu posso doar a minha vida. Y en todo esto puedo donar mi vida. E para isso eu preciso do terceiro elemento, que é ter experiências concretas da palavra. Para eso necesito del tercer elemento, las experiencias concretas de la palabra. Então, são três elementos básicos para podermos contar com essa presença de Jesus no meio. Entonces, son tres elementos básicos que contamos, que debemos contar, tener para tener la presencia de Jesús en medio. Uma vida espiritual, Una vida espiritual, a disposição de dar a vida pelo outro la disposición de donar la vida por el otro e as experiências concretas da palavra. y las experiencias concretas de la palabra. Agora, quando é que eu tenho 100% de certeza que estamos vivendo com Jesus em nosso meio? Cuando tengo la seguridad que estamos viviendo 100% la presencia de Jesús en medio.
Não temos, No tenemos, porque nunca temos 100% de certeza da sua presença. porque nunca tenemos 100% de seguridad de su presencia. Mas temos certeza quando está faltando. Pero tenemos seguridad de cuando está faltando. Por exemplo, todos nós temos energia elétrica nas nossas casas. Por ejemplo, todos nosotros tenemos la energía eléctrica en nuestras casas. E à noite nós não nos admiramos quando a luz está acesa. Y en la noche nosotros no nos admiramos, no nos miramos cuando la luz está prendida, Mas todos percebemos quando falta luz. pero todos percebemos cuando falta la luz. E também entre nós, isso é fortíssimo. Y también entre nosotros esto es muy fuerte. Você percebe claramente quando não tem a presença de Jesus no meio. Usted percibe claramente cuando no hay la presencia de Jesús en medio, Porque falta unidade, porque falta la unidad, falta a caridade entre as pessoas, falta la caridad entre las personas, falta a disponibilidade em ajudar, falta la disponibilidad en apoyar en algo. você vê a raiva que sai das pessoas, Usted ve, mira el enojo que sale de las personas, a falta de sinceridade, la falta de sinceridad, um clima de desconfiança, un clima de desconfianza, um clima de competição, un clima de competencia, as conversas imorais. las pláticas inmorales. Tudo isso se percebe quando não tem a presença de Jesus. Todo esto se percibe cuando no hay la presencia de Jesús. Porque quando tem essa presença, existe uma harmonia entre nós. Porque cuando existe esta presencia de Jesús, existe una armonía entre nosotros. Existe a prática do perdão. Existe la práctica del perdón. As pessoas recomeçam. Las personas recomienzan. Somos capazes de ver o positivo do outro. Somos capaces de ver el positivo en el otro. Nos tornamos disponíveis para servir. Nos tornamos disponibles para servir. E aqui se traduz uma outra frase de Jesus. Y aquí se traduce otra frase de Jesús. Jesus vai dizer naquele tempo e para nós: Jesús va a decir en aquel tiempo y para nosotros: nisto todos reconhecerão que vocês são os meus discípulos. en esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, Se vos amardes uns aos outros. si ustedes se amaren unos a los otros. E o amor não é uma teoria. Y el amor no es una teoría. Amor é uma prática concreta para nós. El amor es una práctica concreta para nosotros. Por exemplo, aqui eu vivo com outros na nossa casa. Por ejemplo, aquí yo vivo con otros en nuestra casa. E percebo quando o meu irmão está cansado. Y yo percibo cuando mi hermano está cansado. E muitas vezes dizer para ele: vai descansar que eu vou fazer o teu trabalho aqui. Y muchas veces digo, va a descansar que yo voy a hacer su trabajo. Mas percebo que ele faz a mesma coisa comigo. Pero percibo que él actúa del mismo modo conmigo. Tem um outro senhor aqui em casa que ele tem um problema psicológico. Hay un otro señor aquí en casa que tiene un problema psicológico E ele é sempre muito limitado. y él es muy limitado. E ele repete sempre as mesmas histórias. Él repite siempre las mismas historias. E ele vive comigo já há 5 anos. Él vive conmigo ya hace 5 años. Ele não tem nenhuma família, Él no tiene familiares, ele não tem estudos, no tiene estudios, ele não tem ninguém. no tiene a nadie.
mas ele apresenta muitos limites na convivência. e também apresenta muitos limites na convivência. E isso exige muito da nossa cabeça, muitas vezes. E isto nos exige muito de nossa parte. E ele sempre se lembra de um santo da cidade dele, que tem um nome muito engraçado para nós, E ele sempre se recuerda de um santo de sua cidade de origem, cuyo nome é muito chistoso para nós. se chama São Foca, Se chama San Foca, que é um santo dos primeiros tempos da igreja. que é um santo de los primeiros tempos da igreja. E ele sempre fala muito dessa igreja. E ele sempre habla muito deste templo. E eu não suporto mais ouvir ele falar sempre do mesmo lugar. Eu não suporto mais escuchá-lo sempre hablar do mesmo lugar. Mas nesses dias ele me perguntou se eu tinha notícias da festa da igreja de São Foca. E nestes dias, ele me perguntou se eu tinha notícias da festa da igreja de San Foca. E eu quis amar ele concretamente. Eu quise amá-lo concretamente. Fui no computador e procurei as imagens dessa festa. Me fui à internet, na computadora, e procurei imagens desta festa. E fui na mesa e fui assistir com ele toda a procissão desse santo. E me fui com ele à mesa, nos sentamos juntos à mesa para assistir juntos com ele la procissão, la peregrinação desta festa e tudo. Quem chegou disse: "O que que você está vendo?" Como quem Quem chegou? chegou e viu perguntou: "O que que Ah, você está vendo?" e os que chegavam e nos viram e perguntavam ele, que está mirando? Eu disse: "A festa de São Foca." Eu respondi, la festa de San Foca. Um me disse: "Mas como você tem paciência para isso?" E me perguntou, como você tem paciência com isto? Eu disse: "Mas eu preciso ter, Eu respondi, pero necessito ter, porque senão não estou sendo capaz de amar." porque senão não estarei sendo capaz de amar. E cada semana pedir a ele as roupas sujas para lavar, E a cada semana eu pido a ele, a este Senhor, suas roupas sucias para lavar. e às vezes perguntar alguma coisa daqui da região que ele gostaria de comer. E por vezes perguntar a ele lo que le antoja comer, algo de aqui de la região. Porque se eu não me disponho a amar concretamente, eu fiz nada. Porque se não me dispongo em amar concretamente, eu não hice nada. Ontem me chamou que queria falar comigo uma senhora. Ontem me chamou para falar comigo uma senhora. E eu quase disse não, porque quase não tenho paciência de escutar toda a mesma história. E quase respondi que não, porque não tenho paciência de sempre escutar a mesma história. E ela fala quase por 2 horas. Ella habla por casi 2 horas. Mas depois, com a intenção de amar concretamente, disse sim. Pero depois, com a intenção de amar concretamente, dije sim. E hoje ela me disse uma coisa fortíssima. E hoje, ella me dijo uma coisa forte, muito forte. Se não fosse essas conversas contigo, eu não estaria suportando o que eu vivo. Se não foram estas pláticas que tenho contigo, eu não suportaria o que estou vivendo. Porque não existe nenhuma pessoa que consegue me entender. Porque não há nada que logre me compreender. E aqui eu entendi que Deus me pedia um ato concreto de amor para essa senhora. Então, compreendi que Deus me pedia de minha parte um acto de amor concreto com esta senhora. E assim vai, com os momentos que devo fazer limpeza, E assim sucede em todo, em los momentos que me toca a limpeza, nos momentos que devo atender as pessoas, em los momentos que devo atender as pessoas, quando devo cortar o mato que tem aqui em volta, que cresce muito, quando me toca cortar o pasto que temos aqui em volta da casa que cresce muito rápido. em todas as coisas eu preciso procurar um modo de amar.
em todo necessito procurar um modo de amar. E isso me coloca em relacionamento com o outro. E isto me põe em relacionamento com o outro. Porque quando eu amo Jesus no outro. Porque quando amo, amo a Jesus no outro. E o outro retribui também esse amor amando Jesus que está em mim. E o outro retribui este amor para mim. Agora, aqui tem uma coisa muito séria. Pero aqui há uma coisa muito séria. Eu não posso fazer esperando o amor do outro. Eu não posso fazer isto, los atos de amor, esperando que o outro me ame, esperando o amor do outro. Mas em algum momento isso vai acontecer. Pero em algum momento isto vai suceder. Com esse senhor que vivo aqui, eu percebo isso. Com este Senhor com quem vivo aqui, percebo isto. A atenção que ele começa a ter sempre comigo. A atenção que sempre, ahorita que está começando a ter comigo. E sempre preocupado se está me faltando alguma coisa. Sempre preocupado se me hace falta de algo, de algo. Mesmo que é algo que ele não pode fazer, mas ele vem perguntar. Aunque seja algo que ele não pode hacerlo, todavia vem perguntar. E eu percebo que tem um amor que foi e que retorna. E eu percebo que há um amor que foi e que retornou. Mas na nossa comunidade deveria ser assim. Pero em nossa comunidade deveria sim ser assim, Porque nós queremos essa presença de Jesus entre nós. porque nós outros queremos esta presença de Jesus entre nós outros. E quando amamos, ele se manifesta. E quando amamos, ele se manifesta. E nesse amor recíproco entre nós, ele fala ao nosso coração. E neste amor recíproco entre nós outros, ele nos habla ao coração. E quando temos uma unidade verdadeira, o coração pega fogo. Então, quando temos uma unidade verdadeira, o coração prende. Nós queremos estar junto com os outros. Queremos estar junto com os demais. Experimentamos uma alegria que é verdadeira. Experimentamos uma alegria verdadeira. E experimentamos uma força que não tínhamos antes. Experimentamos uma força que antes não la teníamos. Uma coragem que não pensávamos que tínhamos essa coragem. Um valor que todavia não pensávamos que teníamos. Nasce dentro de nós uma disposição de ir para frente. Nasce dentro de nós outros uma disposição de sair adelante. A fé se torna muito mais forte. A fé se torna muito mais forte. A nossa alma se torna muito mais aberta. Nossa alma se torna muito mais aberta. E vão se abrindo os caminhos que eu não imaginava que fossem se abrir. E se vão abrindo caminhos que eu nunca imaginei que iriam se abrir. Jesus no meio entre nós nos dá uma força única. Jesus em meio nuestro nos dá uma força única. E Jesus no meio não é concordar só com uma pessoa. E Jesus em meio não é só estar de acordo com uma só pessoa. É esse relacionamento que vai e volta. É esse relacionamento que vai e vem. De Jesus que está dentro de mim, que está dentro de você. De Jesus que está dentro de mim, que está dentro de você. E que se torna um único Jesus. Que se torna um solo Jesus. E quando vamos na missa, estamos juntos na missa, experimentamos a sua força. E quando participamos da missa, estamos na missa, experimentamos juntos sua força. E quando vem um desafio, experimentamos essa força. E quando nos chegam os retos, experimentamos esta força. É força de ressurreição. É força de ressurreição. Então, nós temos Jesus no meio, Então, temos Jesus em meio, que é a outra face de Jesus abandonado. que é a outra face de Jesus abandonado. Que para chegar a Jesus no meio, eu tenho que ser capaz de abraçar Jesus abandonado. Porque para chegar a ter Jesus em meio, devo ser capaz de abraçar Jesus abandonado. E para ter a alegria de abraçar Jesus abandonado, preciso da força de Jesus no meio.
Y para tener la alegría de abrazar, para abrazar a Jesús abandonado, ocupo la presencia de Jesús en medio. Porque Jesus é um só Porque Jesús es uno e não pode estar dividido. y no puede estar dividido. Então, essa unidade nos dá a sua presença entre nós. Entonces, esta unidad nos da su presencia entre nosotros. Então, você que está no Equador, em Guadalajara, no México, Entonces, usted que está en Ecuador, en Guadalajara, en México, eu acho que é Aguascalientes, né, a outra fazenda, y Aguascalientes también, la otra fazenda, sí, padre. e tem uma outra aqui que eu não estou vendo o nome, é Guatemala? Guatemala. Ah, Guatemala, sim. Ali onde eu estou, vou experimentar uma força nova. Allí donde estoy, voy a experimentar una fuerza nueva. Posso dizer que os primeiros tempos na fazenda tivemos experiências fortíssimas de Jesus no meio. Puedo decirles que en los primeros tiempos de la Fazenda de la Esperanza, vivimos momentos fortísimos de la presencia de Jesús en medio. E ainda hoje retornam sempre esses momentos. Y todavía hoy retornan siempre estos momentos. A alegria que experimentei no primeiro mês da fazenda, experimentei esse mês com os nossos da Alemanha. La alegría que yo experimenté en la primera semana que estaba en la Fazenda es la misma alegría que experimenté hoy cuando estoy con nuestros muchachos internos en la Fazenda. Quando estamos juntos, experimentamos essa força Cuando estamos juntos experimentamos esta fuerza que nos ajuda a recomeçar e caminhar indo para frente. que nos ayuda a recomenzar, a caminar yendo para adelante. Mas agora penso que é importante abrir espaços para perguntas ou para experiências e assim podemos continuar o diálogo por mais 20 minutos. Yo pienso que sería importante ahorita abrir los micrófonos para compartir experiencias, preguntas y aprovechar estos 20 minutos que nos quedan. Entonces, hermanos, ¿alguien quiere hacer una pregunta o compartir una experiencia? Se acerque, prenda el micrófono, se presente. Enquanto se preparam, eu conto então uma experiência e que vocês. Ah, tem alguém já. Fala em português ou espanhol? Espanhol. Eu quero escuchar tu espanhol. Es que a veces para tener Jesús en medio, ¿no? Sí. Caemos en la tentación de decir así, mira, usted como una votación, ¿no? O sea, son tres, dijeron sí y uno dijo no. Entonces quería entender más bien, ¿no? Ese proceso, ¿no? Si es una votación o si más bien uno dice, no, lo que ustedes quieran, o algo así del género, ¿no? O sea que caerse más en profundidad en eso. Sim. Jesus no meio não é uma democracia, Jesús en medio no es una democracia, é amor recíproco. es amor recíproco. E aqui pode acontecer tanto uma como outra coisa. Y puede suceder tanto una cosa como otra. Por exemplo, vocês estão reunidos porque tem um jovem que precisam decidir se permanece ou não na fazenda. Por ejemplo, ustedes se reúnen porque hay un joven que ustedes necesitan decidir si se queda en la fazenda o se va. E quase todos estão de acordo, mas um não está de acordo. Casi todos están de acuerdo, pero uno no está. Então precisa parar e escutar aquele que não está de acordo. Entonces es necesario parar y escuchar a aquel que no está de acuerdo. E tentar entender as suas razões, mas também explicar as outras razões contrárias a dele.
e procurar compreender sus razones y también explicarle las otras razones que son contrarias a sus razones. E pode acontecer que ele diga: entendi o que vocês queriam me dizer. Y puede ser que él diga, yo comprendí lo que ustedes quieren me decir. E realmente é verdade, temos que tomar essa decisão. Y de hecho, es verdad, debemos tomar esta decisión. Mas se existe um amor verdadeiro entre os que estão na sala, pode acontecer também o contrário. Pero si hay un amor verdadero entre los que están en la junta, en la sala, la última frase no Pode acontecer também o contrário, puede suceder también al contrario, que todos digam: não tínhamos pensado nesse ponto que você nos apresentou. y que todos digan, no habíamos pensado en este punto que usted nos presentó. Temos que fazer uma revisão agora. Debemos hacer una revisión. E pode ser que mude a decisão. Y puede ser que cambie la decisión, Mas o importante é permanecer no amor um com o outro. pero lo más importante es permanecer en el amor uno con el otro. Jesus no meio não é uma imposição, Jesús en medio no es una imposición, não é uma ditadura. no es una dictadura. E não podemos transformar Jesus no meio em uma imposição. Y no podemos transformar Jesús en medio en una imposición. Porque às vezes alguém pode dizer: concorda comigo para ter Jesus no meio. Porque a veces alguien puede me decir, concorda conmigo para tenermos Jesús en medio. Esse não é Jesus no meio. Esto no es Jesús en medio. É você ceder somente a uma pessoa que quer alguma coisa. Usted ceder a una persona para tener alguna cosa. Jesus no meio é a vida de amor concreto entre nós. Jesús en medio es vida de amor concreto entre nosotros. Por exemplo, nós temos a hora da verdade. Por ejemplo, tenemos la hora de la verdad, Mas a hora da verdade só está bem quando existe esse amor concreto entre as pessoas. pero la hora de la verdad solo funciona, solo está bien cuando hay este amor concreto entre las personas. Porque eu não tenho a verdade sobre o outro. Porque yo no tengo la verdad sobre el otro. Só Deus tem a verdade sobre o outro. Solo Dios tiene la verdad sobre el otro. E se eu sou capaz de ver Jesus no outro, amando Jesus no outro, Y si yo soy capaz de ver a Jesús en el otro, de amar a Jesús en el otro, e se esse amor é recíproco do outro comigo, y si ese amor del otro es recíproco conmigo, aquilo que eu vou dizer é por amor ao outro e não para ferir o outro. aquello que voy a decir al otro es por amor al otro y no para herir al otro. E nesse sentido podemos até discordar um do outro, Y en este sentido, podemos incluso discordar del otro, porque eu não estou discordando para ferir, mas para dizer para o outro como eu sinto dentro. porque yo estoy discordando no para herir al otro, pero para decirle cómo estoy por dentro. E se esse amor é verdadeiro, as pessoas entendem tudo isso. Y si ese amor es verdadero, las personas van a comprender todo esto. E por isso também ninguém fica omisso em uma decisão. Por eso también nadie se queda omiso delante de una decisión. Pode acontecer que tenha uma decisão simples que não precise de muita coisa. Puede ser que sea una decisión simple, sencilla, que no necesita mucha cosa. Por exemplo, se alguém diz: não, para mim está bem se tem doce ou sorvete, para mim é a mesma coisa. Por ejemplo, alguien puede decir, para mí está muy bien, si hay dulce o helado, para mí es lo mismo. Mas em outras decisões mais sérias, não posso fazer isso. Pero en otras decisiones más serias, yo no puedo hacer de esta manera. Eu preciso dizer o que está no meu coração e aquilo que eu penso. Yo debo decir lo que está en mi corazón y lo que pienso.
E o amor recíproco entre nós vai trabalhar até o nosso modo de dizer. Y el amor recíproco va a manejar hasta el modo de decir las cosas. Por exemplo, nesse tempo tinham duas pessoas que não estavam bem entre elas. Por ejemplo, había dos personas que no estaban bien entre ellas. E eu estava acompanhando de longe a situação entre essas duas pessoas. Y yo acompañaba de lejos la situación de estas dos personas. E combinávamos sempre, procura outro para conversar. Y entrábamos de acuerdo siempre, procure otro para platicar. Mas depois sempre tinham um outro problema. Pero después siempre había otro problema. E um até me disse, eu não vou tentar mais. Y uno me dijo, ya basta para mí, ya no voy a intentar más. Mas porque tem essa vida dentro, não conseguiu fazer assim. Pero por tener esta vida dentro de él, no logró hacer de esta manera. E voltaram a conversar. Y volvieron a platicar. E hoje me comunicou que vão fazer um retiro juntos. Y hoy me comunicó que van a participar juntos de un retiro E vão viajar juntos. y van a viajar juntos. E me deu uma alegria imensa. Y me dio una inmensa alegría, Porque essa é a nossa vida. porque esta es nuestra vida. E quando passa o tempo, eu sou capaz também de perdoar as coisas do passado. Y con el paso del tiempo también soy capaz de perdonar las cosas del pasado. E entendo o outro meu irmão. Y comprendo a mi otro hermano. E quando encontro, experimento essa presença com ele. Y cuando nos encontramos, experimento esta presencia con él. Atenção agora, porque para tirar Jesus do meio bastam poucas coisas. Pero, ojo, para sacar la presencia de Jesús en medio, son necesarias pocas cosas. Quando você começa a falar pelas costas Cuando usted empieza a hablar por la espalda e não é capaz de ter diálogo com teu irmão. y no es capaz de tener un diálogo con su hermano. Quando você começa a viver com a mentira. Cuando usted empieza a vivir con la mentira. Ou quando você se omite de ajudar nas atividades, nos trabalhos, junto com os outros. Y cuando usted se omite en apoyar en las actividades, en los trabajos juntos con los demás. Quando você se bloqueia com a outra pessoa. Cuando usted se bloquea contra la otra persona. E talvez você vai dizer, mas era com uma pessoa só? Tal vez usted va a decir, pero era con una sola persona. Mas isso já basta para acabar com o clima de toda a casa. Pero esto ya es suficiente para terminar, acabar, destruir con todo el clima de la casa. E aqui é difícil de ter a presença de Jesus num clima ruim de uma casa. Y así es complicado tener la presencia de Jesús en un clima, de esta manera, en una casa. Jesus continua vivo dentro de você e continua vivo dentro do outro. Jesús sigue viviendo dentro de usted y del otro. Mas ele não consegue aparecer na vida comunitária porque tem um bloqueio. Pero él no logra aparecer en la vida comunitaria porque hay un bloqueo. E aqui precisa seriamente do perdão. Y aquí se necesita muy serio del perdón. Mas não aquele perdão de teatro quando estamos todos reunidos. Pero no aquel perdón como si fuera un teatro, una escenificación cuando estamos todos reunidos. Mas naquele perdão que você consegue dar olhando no olho do teu irmão em particular. Pero es aquel perdón que usted logra donar cuando mira ojo a ojo con su hermano. Ou mesmo de pedir perdão para o outro olhando nos olhos. O mesmo de pedir perdón al otro mirando en sus ojos.
a reação, o que o outro vai fazer ou não, é problema do outro. La reacción o la manera como el otro va a actuar es problema del otro. Mas no teu coração precisa ter esse desejo de recomeçar. Pero en su corazón debe haber este deseo de recomenzar. Agora, amar não é uma obrigação. Pero amar no es una obligación. Amar é uma necessidade de quem quer viver em Deus. Amar es una necesidad de quien quiere vivir en Dios. Porque amar, o verbo amar não admite imperativo. Porque el verbo amar no admite imperativo. É sempre uma possibilidade que eu tenho nas mãos. Es siempre una posibilidad que tengo en mis manos. Mas é indispensável para experimentar a presença de Jesus em comunidade. Pero es indispensable para experimentar la presencia de Jesús en medio, en comunidad. Agora, não se vive a unidade para ter Jesus no meio, não se vive no pecado. Pero para vivir en presencia de Jesús en medio, no existe la posibilidad de estar viviendo en pecado. Por exemplo, as pessoas dizem, vamos ter Jesus no meio para roubar um banco. Por ejemplo, las personas pueden decir, vamos a tener Jesús en medio para robar un banco. Isso não existe. Esto no existe. Vamos agora ter Jesus no meio para bater naquele irmão que não gostamos. Entonces, o podemos pensar, alguien puede pensar, vamos a tener Jesús en medio para golpear a aquel hermano que no nos cae bien. Isso não é Jesus no meio. Esto no es Jesús en medio. Para as coisas erradas, não tem presença de Jesus no meio. Para lo que está equivocado, no existe la presencia de Jesús en medio. A presença de Jesus é sempre para o bem. La presencia de Jesús es siempre para el bien. Bueno, ¿alguien más? Vámonos. Tenemos aquí cuánto tiempo, 8 minutos, creo, no, 7. Que sea 5 minutos tenemos. O Padre Paulo, ele é o irmão do Frei Hans. Penso que vocês já sabem. Padre Paulo es el hermano gemelo de Frei Hans. Penso que ustedes ya lo saben. E alguns anos atrás devíamos falar com uma governadora. Y hace unos años deberíamos nos encontrar para platicar con una señora gobernadora. E quando chegamos ali, tinham muitos prefeitos e muitos jornalistas. Y cuando llegamos al lugar, estaban ahí presentes muchos, ¿cómo se dice? Bueno, gobernadores de municipio, periodistas. Nos perguntamos, como vamos fazer para chegar até ela? Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo vamos a hacer para nos acercar a ella? E Padre Paulo me respondeu, o nosso chefe é mais importante do que eles. Y Padre Paulo nos contestó, nuestro jefe es el más importante de que ellos todos. E olhou para mim e disse, vamos declarar Jesus no meio entre eu e você. Y me miró y me dijo, vamos a declarar la presencia de Jesús entre tú y mí y yo. E ele vai fazer com que aconteça. Y él, Jesús en medio, va a hacer con que suceda. E declaramos um ao outro de ter Jesus entre nós. Y declaramos uno al otro de tenemos Jesús entre nosotros. Depois de uns momentos, a porta principal se abriu. Después de unos momentos, la puerta principal se abrió. E veio uma comunicação. Y nos llegó una comunicación. A governadora quer falar primeiro com os responsáveis da Fazenda da Esperança. La gobernadora quiere hablar primeramente con los encargados de la Fazenda de la Esperanza.
E o padre Paulo olhou para mim e disse: Vamos entrar só para amar a governadora. Y Padre Paulo me miró y dijo, vamos a entrar solo para amar a la gobernadora. E aquela conversa deu muitos frutos. Y aquella plática tuvo muchos frutos. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Acérquese, prenda el micrófono, por favor, se presente, abre despacio para que yo traduzca. Muy bien. ¿Qué tal? Buen día, Padre Marcio. Saludos. María. Mi nombre es Rogelio Mesa. Sí, tengo 33 años y ya 4 meses aquí en la Facenda. Mi pregunta es encaminada a Jesús en medio, ahorita en los tiempos donde hay mucha comunicación por redes y por medios de telecomunicación. Ah, sí, ¿Comprehendió la pregunta? Sí, 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 sí. Está bien. Jesus no meio. También es necesario que haya Jesús en medio, por ejemplo, entre las comunidades de la Facenda, entre familias que están separadas. También hay manera de que exista la presencia de Jesús en medio estando a distancia. Jesus no meio é um relacionamento pessoal com o outro. Jesús en medio es un relacionamiento personal con el otro. Eu encontro a presença dele no encontro com as pessoas. Yo encuentro su presencia cuando me estoy con las otras personas, cuando me encuentro con las otras personas. E é algo que se experimenta, em primeiro lugar, presencial. Es algo que se experimenta primeramente de manera presencial. Mas depois que se criou esse vínculo, podemos ir para qualquer lugar. Pero después que se creó este vínculo, podemos ir para cualquier lugar. Eu tenho irmãos no mundo inteiro. Yo tengo hermanos en todo el mundo. E eu tenho esse relacionamento de unidade de Jesus no meio à distância. Y yo tengo este relacionamiento de unidad, Jesús en medio, a la distancia. Então, eu posso ter esse relacionamento aí com o México, com os Então, relacionamentos criados. Entonces, yo puedo tener este relacionamiento ahí en México con los relacionamientos criados. Por exemplo, sábado com o Nelson, na distância, esse relacionamento de Jesus no meio. Por ejemplo, sábado con Nelson, aunque sea a la distancia, tuvimos un momento de este relacionamiento de Jesús en medio. Porque nós queremos bem um ao outro e estamos unidos ao outro na distância. Porque nosotros queremos bien al otro y estamos unidos al otro, aunque sea lejos. Antes de estar com vocês, tive 2 horas e meia com os responsáveis da Europa. Antes de estar con ustedes, yo tuve un momento de 2 horas con los encargados de las facendas de Europa. E com todos eles temos um relacionamento de unidade. Y con todos ellos tenemos un relacionamiento de unidad. E quando estávamos aqui junto com a internet, tinha uma alegria no coração. Y cuando estamos juntos ahí por la internet, teníamos una alegría en el corazón, Que é uma alegria que já foi gerada dessa convivência entre nós. que es una alegría que ya fue generada de esta presencia entre Então, nosotros. nesse momento que eu estou te vendo, eu posso criar com você esse relacionamento de Jesus no meio. Entonces, en este momento en que te miro, hermano, yo puedo tener este relacionamiento de Jesús en medio. Se dentro do meu coração eu te quero bem nesse momento e você a mim, aqui estabelecemos Jesus entre nós. Si yo te quiero bien en mi corazón y usted a mí, podemos tener este relacionamiento de Jesús entre nosotros. E daqui a pouco na missa estou levando todos vocês no coração nessa celebração. En un rato más me voy a la misa y estaré llevando todos ustedes en el corazón. E assim conto talvez uma última experiência. Y les comparto una última experiencia. Quando eu estava em São Paulo, tínhamos que montar a banda
de música para uma festa. Quando estávamos em São Paulo, deveríamos montar esta banda para as músicas de la fiesta. E era o ano de 2007. E era o ano de 2007. E faltava um que tocasse a bateria. E nos faltou uno que deveria tocar la bateria. E o único que se dispôs era um garoto de 17 anos. E o único que se dispuso era era um muchacho de 17 anos. Ele não era um músico tão bom, Ele não era um músico tão bueno, mas era esforçado. se esforçava. E chegava antes de todos para limpar a sala onde íamos preparar as músicas. E chegava antes de todos nós outros para limpar a sala onde íamos a preparar as músicas. E permanecia comigo até o final para organizar tudo depois que tinha terminado. E se quedava comigo para arreglar todo depois de haver terminado o encontro. E um certo dia chegou um outro que foi lá só olhar o que estávamos fazendo. E certo dia, um determinado dia, chegou outro para solamente mirar o que estávamos fazendo. E se colocou na bateria e fez um espetáculo na bateria. E se puso em la bateria e hizo um espetáculo em la bateria. Aquele garoto depois ficou muito triste Aquele outro muchacho se quedou muito triste depois e disse: Eu vou deixar o lugar para ele. e nos comentou: vou deixar meu lugar para ele. Eu disse: Nunca, não vai. E le dije: nunca, não se vá, Porque todo esse mês foi você que me ajudou. porque todo este mês foi você que me ajudou. Agora que está tudo pronto, ele aparece, não me serve. A hora que está tudo listo, ele aparece, pero isto não me sirve. Me serve que tenhamos unidade entre nós. Me sirve que haya unidade entre nós. E ele permaneceu. E este muchacho de 17 anos permaneceu. E no dia da apresentação, fez tudo muito bem. E no dia da apresentação, hizo todo muito bem. E estava numa alegria imensa. E estava em uma alegria imensa. E ele disse: Eu nunca pensei que era capaz. E me dijo: nunca pensei que seria capaz. E agradeceu pela unidade que nasceu entre nós. E aí me agradeceu por la unidade que havia nascido entre nós. A mãe dele não gostava que ele estava na fazenda. Sua mamá não lhe encantava que ele estava em la fazenda. E tentou levar ele para casa muitas vezes. E tentou várias vezes em levá-lo para a casa. Mas ele insistiu e terminou o seu ano. Pero ele perseverou, insistiu e terminou, concluiu seu ano. E depois, por anos, não tive notícias dele. E depois, por muitos anos, não tive notícias suas. Um dia, a sua mãe me telefonou Um dia, sua mamá me marcou e disse: Hoje, às 3 horas, temos o funeral do Alex. e me dijo: hoy, a las 3 de la tarde, vamos tener el funeral de Alex. Um mês atrás, ele teve um acidente com o carro e ficou no hospital por um mês. E ontem ele faleceu. Hace un mes que se envolvió en un accidente, se quedó en el hospital durante este mes y ayer falleció. Mas a mãe disse: Mas eu quero te dizer uma outra coisa. Pero quiero decirte otra cosa. Eu quero pedir desculpas. Quiero pedirte disculpas. Porque quando ele sofreu o acidente, a ambulância o levou Porque cuando él sufrió este accidente, la ambulancia lo llevó e a enfermeira que estava dentro disse que ele repetia somente uma coisa: y la enfermera que lo acompañó comentó que él repetía una cosa.
Chama o Padre Márcio da Fazenda da Esperança. Chama o Padre Márcio da Fazenda da Esperança. Llame al Padre Márcio de la Fazenda de la Esperança. Llame al Padre Márcio de la Fazenda de la Esperança. Mas a mãe nunca me chamou. Pero la mamá nunca me llamó. E eu entendi que a ligação que existiu naquele tempo permaneceu por toda a vida. Yo comprendí que aquel vínculo que criamos entre nosotros permaneció durante toda la vida. E mesmo que a gente não se falava, Y aunque no nos falábamos, mas dentro do coração permanecia. pero dentro del corazón permanecía. A unidade, quando ela é verdadeira, ela permanece sempre. La unidad, cuando es verdadera, permanece siempre. Bueno, creo que ya es suficiente. ¿Está bien? A ver, un momentito aquí. Voy a salir de esta sala. Bueno, Padre Márcio, muchas gracias por su amor concreto, por su unidad, aunque sea de lejos. Muito obrigado pela sua unidade, ainda que estejamos distantes, não? Um continente de distância, 8 horas de diferença, tá bem? Mas estamos unidos sempre. Muito obrigado. E les daré a bendição final. O Senhor esteja com vocês. Y con su espíritu. A bendição de Deus Todo-Poderoso, o Padre, o Hijo e o Espírito Santo descenda sobre vocês e permaneça para sempre. Amén. Bonito Amém. dia, bendições. Boa tarde, Padre Márcio. Tchau. Buenas tardes. Tchau. Boa tarde.